Anselmo, o caminho de Piabiru mostra bem o saber, o engenho e a arte do indígena brasileiro, não é? Com certeza. Ao contrário do senso comum, que geralmente dá muito pouca importância ao papel do índio na formação da nossa sociedade. O que dizia Darcy Ribeiro mesmo? Olha, o Darcy, enfim, ele é autor da tese das 3 raças, né? E todas as 3, na visão dele, exerceram um papel importante na formação da nossa sociedade atual. Os europeus, naturalmente, portugueses, o negro, mas também o índio. E ele trabalhou a vida inteira no sentido de mostrar que o papel do indígena na formação da sociedade atual foi muito relevante, muito relevante. Professor, foi o senhor que descobriu o caminho de Piabiru? Não propriamente eu que tenha descoberto, mas talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro dele. E ele tinha características bem marcantes, era um caminho com mais de 1 metro de largura, com uma certa profundidade pelo uso, né? E eu comecei a percorrer esse caminho. É um erro chamar qualquer caminho indígena de Piabiru? As pessoas atribuem ao Piabiru, ao sistema Piabiru, qualquer vestígio de caminho que seja um pouco valado. Então, em pontos onde os índios não haviam traçado esse sistema de caminhos e houve necessidade de ocupação territorial, os próprios portugueses e depois os brasileiros abriram caminhos. Depois que o Piabiru começou a ficar um pouquinho conhecido, aparece muito na internet, as pessoas estão chamando todos os caminhos indígenas do sul do Brasil de Piabiru. Aí até transformaram em substantivo. Os Piabirus. Não, pelo que eu estudei, não é verdade. O Piabiru era um caminho específico, mesmo que fosse um conjunto, era uma rede específica com objetivo certo ou claro, com tamanho, direção certa, não era qualquer caminho. O nome, inclusive, Piabiru, ele tem, embora não tenha se definido ainda qual o significado dele, existem várias teses, mas o próprio nome Piabiru parece que tem tudo a ver com o sol. Alguns relatos contam que em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da Vila de São Vicente, enviou uma expedição que partiu da capitania de São Vicente, seguindo o caminho de Piabiru. Esta expedição desapareceu, chacinada pelos índios guaranis. De que forma, né, os colonizadores se aproveitaram desses caminhos? Na verdade, digamos, a genialidade dos portugueses está no fato de que eles observaram como é que os índios eles aprenderam com os índios. Então, por exemplo, quando fez o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu as fronteiras entre Espanha e Portugal, de repente, Portugal, que só tinha 1/3, por causa do Tratado de Tordesilhas, expandiu em 2/3. E ele expandiu porque algum português tinha estado com algum povo indígena lá e disse, olha, pelo direito de utis possidetis, que possui aquele que utiliza, que foi a grande manobra do grande diplomata brasileiro de Portugal, o Alexandre de Gusmão, foi a grande sacação que fez os portugueses triplicar o seu território. E nós também, brasileiros, herdamos dessa inteligência portuguesa e dessa expressão latina. Utis possidetis. É dono aquele que possui. É dono aquele que tem posse, que está lá. E isso foi feito porque ele negociou com os índios. No século XVII, bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares trilharam o caminho de Piabiru para atacar as missões jesuítas. Certamente que esses bandeirantes, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que fez uma epopeia de viagens, né? Sabiam com os índios e seguiam caminhos, qual era o melhor rio. Não tinha memória escrita, mas tinha memória oral, né? Claro, acompanhava os índios uns dos outros, dizendo qual é o melhor caminho para atravessar um rio.
Se você hoje sair Informação daqui... relevantíssima. Uai, seu app de vídeos curtos.